Boa noite. Obrigado pelo convite. O tema é trabalhoso. Não só trabalhoso, mas ele tem a ver com todos nós e não tem como, né? Só o que já foi lido do capítulo 10 já mexe com todo mundo, né? Eu vou tomar a liberdade de compartilhar, posso? Dá licença? Vamos ver se dá certo. Compartilhar. Ué. Ah, tá. Isso. Então, vamos lá. Ai, ai, pois é. Esse é um assunto que mexe profundamente com todos nós. Nós nos baseamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e acho que as primeiras considerações que nós faremos existem 3 palavras que são as mais comuns no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinos de Jesus, que são amor, caridade e perdão. E existe em todo o Evangelho, em muitos capítulos, uma insistência muito grande nos ensinos de Jesus para que nós perdoemos. Né? Perdoar e esquecer. Né? Então, está muito recheado o Evangelho dessa questão do perdão. Então, certamente, deve existir razões muito profundas e significativas para que exista essa insistência da necessidade de perdoar. Então, olha, quantas pessoas adoecem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por conta da questão de perdoar, das dificuldades de perdoar. Não é só perdoar ao outro, é perdoar a si mesmo também. Na verdade, as dificuldades que nós temos em perdoar a nós próprios, né, é que mantém muitos consultórios repletos de pessoas em desequilíbrio, em desarmonia, infelizes, amarguradas. Então, as raízes para o nosso equilíbrio emocional e espiritual têm a ver com a nossa capacidade de perdoar. Então, olha como... Por isso que é tão significativo. Por isso que é tão profundo a questão do perdoar. E quando nós temos dificuldades com a questão do perdão, a nós próprios, o auto-perdão ou ao outro, né, as consequências são sérias, são profundas, né? A vida fica sem colorido, né? Nós podemos ter uma série de bloqueios, de obstáculos, e às vezes até paralisar a nossa vida por conta disso. Dificuldade, inclusive, de evoluir. Então, por isso mesmo que tem essa insistência. E olha, as questões do perdão, elas atravessam os séculos, porque nos acompanham nas muitas e muitas encarnações, porque nós ficamos com pendências, enquanto nós não conseguimos desenvolver a capacidade de perdoar. Então, nós já vemos como a questão é complexa, né? Bem complexa. Então, nós pensamos assim, acho que uma primeira pergunta que nós faríamos é: há limites para perdoar? E aí nós vamos responder assim, ó, sim, há limites para o perdão. E não há limites para o perdão. Opa, como assim? 2 respostas diferentes, né, opostas para a mesma pergunta? E aí nós vamos voltar a essa questão do sim e do não no finalzinho do nosso trabalho. Nós vamos explicar por que existem limites e por que não existem limites. Então, vamos lá. Nós pensamos assim.
Engraçado que não tá indo. Ué. Isso. Opa, deixa eu voltar. Então, vamos lá. Então, nós vamos pensar assim, porque para nós conseguirmos essa questão do perdão, nós precisamos entender o perdão. E tem 3 aspectos do perdão que estão relacionados um ao outro, né? Fazem um conjunto, um bloco, né? Que é a questão, primeiro, perdoar o outro, perdoar a si mesmo, é o auto-perdão, e pedir perdão. Então, essas 3 questões estão intimamente relacionadas. E aí nós pensamos assim, precisamos fazer algumas reflexões. Se nós não entendermos a questão do perdão, fica muito difícil, né? Aí, atender aos ensinos de Jesus. Então, vamos lá. Primeira questão, entender o perdão. O que é perdoar? Outra questão, a necessidade de perdoar. Por que é tão necessário perdoar? Outra questão, isso tudo para nós fazermos algumas reflexões. Obstáculos, quais são os nossos impedimentos, os nossos limites em relação ao perdão? E o quarto aspecto, né, seria os exercícios do perdão. Então, vamos procurar trazer algumas coisinhas sobre cada um. Então, vamos lá, entender o perdão. Por que é tão difícil perdoar, hein? Uma boa pergunta, né? Por que é tão difícil perdoar? Nossa, e às vezes é uma situação, né, tão simples, né? Você, nossa, mas foi só por isso que você não consegue perdoar tal pessoa? E às vezes parece ser alguma coisa tão irrelevante, né? Mas aí é que está a questão, né? É tão difícil perdoar, nós temos muitos obstáculos e impedimentos, porque a questão da ofensa, né, o que quer que a pessoa faça que nos atinge, mexe com as nossas emoções, atinge, não é no nosso racional, é na nossa emoção, é no nosso afeto, é nos sentimentos. Então, quando afeta o sentimento, as questões ficam um pouquinho mais difíceis, porque o racional, eu posso racionalmente falar, mas isso é tão irrelevante, sabe, grande coisa, né? Isso não é importante. Mas, a hora que pega a emoção, é onde acontecem as nossas dificuldades de lidar com a questão. Outro aspecto, né, que faz com que não seja tão fácil assim perdoar, né, é a intensidade da ofensa e a ligação afetiva que nós temos com aquele que nos ofendeu. Então, é diferente uma pessoa desconhecida me ofender, né, e de uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento mais próximo. Se eu tenho uma ligação afetiva mais intensa, maior, né, os meus sentimentos ficam muito mais feridos, muito mais afetados. E existem também, né, também o que dificulta a questão do perdão, né, são algumas situações que realmente são muito difíceis, né? Existe uma diferença muito grande de alguém que pisa no seu pé e fala, oh, perdão, né? E quando existe, sabe, uma traição, uma pessoa que te, vamos dizer como se diz por aí, puxa o seu tapete, te trai, né? Ou que provoca um prejuízo na vida muito significativo, muito intenso, né? Então, também nós precisamos levar em consideração a repercussão do ato, né? O alcance que ele tem e até que ponto ele provocou uma lesão interna, né? Afetou a nós internamente, intimamente, porque a grande questão do perdão é quando pega na nossa emoção, no nosso sentimento e no mais fundo de nós, né? E aí, às vezes, é claro que está muito ligado com essa questão de o mais íntimo, o mais profundo, e principalmente quando toca na nossa
autoimagem na nossa autoestima. Aí fica muito mais complicado para nós resolvermos esta questão. E aí, quais são os obstáculos, né, que nós temos? Olha, os obstáculos, os impedimentos que nós temos em relação ao perdão, aqui vale, sabe? Tanto o perdão a si mesmo quanto o perdão ao outro, né? Todas essas questões valem para os dois, para as duas questões, ou de pedir perdão também. Então, é muito individual, né? Essa questão das dificuldades que nós temos, dos impedimentos, é muito pessoal, é muito particular. Nós temos resistências muito diferentes, né, em relação ao perdão. Tem pessoas com resistências maiores, pessoas com resistências menores, né? E, então, o que leva-se em consideração em relação ao impedimento é o quanto que fomos feridos, né? Se fomos feridos na nossa honra, se fomos feridos na nossa autoestima, se fomos feridos na nossa autoimagem, se pegou ali os nossos sentimentos de insegurança, de inferioridade, o quanto que provocou uma mágoa, um ressentimento, né? Se der tempo, eu até falo de um filme, se der tempo, porque eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais essas questões, aí sobrando algum tempinho nós vamos exemplificar qual é a repercussão que tem essa questão do perdão e os impedimentos que nós temos em relação a ele. E também é a nossa capacidade de misericórdia, né? O título do capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, o quanto que nós temos capacidade, ou já desenvolvido, a possibilidade de sermos misericordiosos diante das ofensas, né? E também, né, como nós lidamos com esses obstáculos e com esses impedimentos, também tem a ver com a condição evolutiva e de consciência de cada um, né? Isso faz diferença? Faz muita diferença. Você sabe, eu vou só citar, porque esse é bem rapidinho, dá tempo. Tem um filme bem interessante chamado O Brilho Eterno numa Mente Sem Lembranças. É um filme maravilhoso, vale a pena assistir, e os protagonistas é um casal que tinha um relacionamento, mas muito conturbado, muito conflituoso. Então, a dificuldade deles se relacionarem, as mágoas, os ressentimentos estavam tão intensos que um deles foi a protagonista, né, a atriz, a personagem, né? Ela foi numa instituição que implantava um chip, e esse chip fazia com que você esquecesse determinadas coisas. E ela implantou um chip para se esquecer do rapaz, para esquecer aquele relacionamento, né? E depois ele também foi nessa mesma instituição e implantou um chip para esquecer o relacionamento, né? Para conseguir lidar com essa situação, né, de não conseguir perdoar. Bom, nós não conseguimos implantar nenhum chip em nós, né? Até porque, sabe de uma coisa, não vai resolver. Porque esses registros, eles ficam lá na nossa estrutura psíquica, na nossa estrutura de espíritos, e nós vamos carregando isso ao longo do tempo, né? A própria reencarnação já põe um véuzinho, né, em algumas pendências do passado, mas isso está registrado no nosso inconsciente, então nós temos que resolver essa questão na medida em que nós conseguirmos, né? Então, esses limites de cada um, né? A capacidade que cada um tem de perdoar, né? E a nossa maturidade. A maturidade faz muita diferença na nossa possibilidade de lidar com os impedimentos e com os obstáculos, né? Então, a outra questão. Por que é tão necessário perdoar? Nós ouvimos com muita frequência que diz assim, olha, libertar é o que nós conquistamos quando perdoamos. Então, é de interesse para nós perdoar. A necessidade é nós conseguirmos nos libertar daquele sofrimento, porque é um sofrimento. É um sofrimento que pode trazer infelicidade muito grande na nossa vida. Então, primeiro, né,
perdoar, independente do que houve, é de interesse para nós. Porque nós conseguimos nos libertar de um sofrimento, de uma situação. Segundo, nós conseguirmos não permanecer naquela frequência, porque quando nós não conseguimos perdoar, nós estabelecemos um vínculo desequilibrante com o outro, com aquele que nos ofendeu. E é uma questão complicada, né? Porque aí o que acontece? Nós ficamos naquela provocação, naquela frequência de ódio, de vingança, de ressentimento. Então, nós conseguimos o quê? Quebrar essa frequência, quebrar esse vínculo. Então, é transformar um vínculo fluídico, né, desequilibrante, desajustado, num outro tipo de vínculo, né? Então, quebra-se esse vínculo que sustenta o sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento, de vingança. Então, nós conseguimos transformar o vínculo quando perdoamos. E a outra questão fundamental de por que é tão necessário perdoar é porque, sabe, perdoar é curativo. Nós nos curamos quando perdoamos a nós e ao outro. Nós modificamos aquele vínculo lá de ódio e de vingança. Então, além de curativo, ele é preventivo. Por quê? Porque ele modifica aquilo que aprisiona. Tem uma passagem no Evangelho que diz: reconcilie-se com os seus adversários enquanto está a caminho com eles. Por quê? Porque nós vamos economizar, né, muitas questões desajustadas no futuro, se nós conseguirmos resolver a questão agora. Né? Claro, se conseguirmos. Nem sempre nós conseguimos, né? Porque não são questões simples e fáceis. Né? Aquilo que nós falamos depende de como nos atingiu e como nós lidamos com essa ofensa, né? A repercussão pode ser muito intensa dentro de nós, e por isso que nós falamos, aí é trabalhoso, nós conseguimos reverter toda essa situação interna. Né? E são desafios para que nós possamos resolver essas questões todas. Então, como a gente fala, preventivo, profilático, né? Porque nós conseguimos, sabe, transformar uma relação de ódio e de vingança, pelo menos da nossa parte. Às vezes o outro não aceita, mas se nós conseguirmos transformar da nossa parte, que é isso que importa. O outro pode não querer nos perdoar, o outro pode não querer pedir perdão, mas o que importa é a nossa parte. Porque nós quebramos esse vínculo quando nós agimos desta maneira. Então, essa questão que é tão fundamental. E algumas pessoas, então é um inimigo a menos, sabe, gente? É um inimigo a menos para o futuro. Porque, quanto mais inimigos nós fizermos, né, mais pendências nós teremos aí para lidar, né, nas vidas futuras. E tem uma questão também que é importante, que se fala muito, que é assim, olha, mas o perdoar realmente significa esquecer. Olha, não necessariamente. Nem sempre nós conseguimos esquecer o fato. Mas o que é importante na questão do esquecimento, né, é nós conseguirmos romper o sentimento que nos afetou do fato acontecido. Então, aí nós poderemos lembrar do fato da ofensa sem sofrer, porque nós conseguimos trabalhar a emoção que nos atingiu. Nós conseguimos trabalhar em que aspecto lá dentro de nós que nos afetou. Então, se nós conseguirmos trabalhar a emoção que foi atingida, né, nós conseguimos separar um pouquinho, na verdade não seria bem separar, mas trabalhar a emoção. Trabalhando a emoção e o sentimento, nós podemos lembrar do fato, e esse fato não irá mais nos ofender, não irá mais ter repercussão dentro de nós. Né? E aí, se nós conseguirmos esquecer o fato, né, com o tempo, o fato acaba ficando insignificante, mas isso é um processo, né, de amadurecimento,
de aperfeiçoamento, de evolução. E aí, a outra questão seria o exercício do perdão, né? Mas como é que nós podemos exercer esse perdão? Então, olha, é um caminho muito pessoal e muito individual, a capacidade de perdoar. É cada um. Cada um trabalhando dentro de si mesmo. Não existe ali fórmulas. Não existe um caminho único. Existe o trabalho de cada um, né, para conquistar esse nível de saber lidar com as ofensas, né, com as situações que os outros podem provocar na nossa vida. O potencial existe, todos nós temos o potencial a desenvolver em relação ao perdão. A questão é que nós temos que trabalhar esses potenciais e irmos avançando e crescendo em relação a conseguirmos, né? Conseguir esse exercício do perdão. Mas, olha, uma coisa importante, né? Quando nós falamos em exercício do perdão, que agora é o nosso próximo assunto. Quando falamos em exercício, nós falamos nos caminhos possíveis para o perdão. E um deles é a questão do auto-perdão. O exercício para perdoar vai passar pela questão do auto-perdão. O auto-perdão é o caminho para nós conseguirmos perdoar o outro. E o que é esse auto-perdão? Sabe de uma coisa? Nós somos ensinados a perdoar o outro, né? Nós não somos ensinados a perdoar a nós próprios, né? Todo mundo fala assim, perdoa o outro, mas faz parte da nossa vida nós ouvirmos, perdoa a si mesmo. Isso está sendo agora, né? Ultimamente estão se falando muito disso, por conta dos desequilíbrios, por conta de se descobrir o quantos distúrbios surgem por conta da dificuldade de perdoar. Então, essa questão do perdão, então, é mais difícil nós perdoarmos a nós próprios do que nós perdoarmos ao outro. Você fala assim, mas por que será, hein? Porque o outro, às vezes, nós conseguimos ter um distanciamento, né? Depende da nossa relação com o outro, mas nós até conseguimos um distanciamento do outro, então dá uma folga, né? Mas nós não conseguimos tirar férias de nós. Nós estamos ali, convivendo com nós próprios 24 horas, estamos ali, né? Muito perto de nós próprios. Então, é muito mais difícil, né? Não só por isso, mas também porque a nossa dificuldade de aceitar limites, a nossa dificuldade com a tolerância com os nossos erros, com as nossas falhas. Temos uma dificuldade muito grande em relação a isso. A questão das ofensas, das coisas que acontecem na vida, elas nos afetam muito na questão da autoestima. Então, quando afeta a autoestima, a autoaceitação, a maior parte de nós já tem muitos problemas com a autoestima, né? Nós acabamos tendo uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito grande. Então, essa questão de não aceitação de nós próprios como nós somos, ela é significativa, ela é significativa. Então, uma decepção em relação a nós próprios. Isso é muito frequente. A expectativa, né, de nós não sermos aquilo que nós queremos ser. Às vezes não dá, às vezes nós queremos ser algo que ainda não é possível, nós precisamos trabalhar para chegar nisso. Mas e também tem a questão de atender os padrões, né? Os padrões da autoimagem, os padrões de comportamento, de atitude, né? Nossa, às vezes nós ouvimos atualmente, né, algumas questões que falam assim, nossa, mas essas redes sociais são muito cruéis. Elas afetam a nós de uma forma muito profunda.
né? E se nós não tivermos ali uma estrutura para lidar com as nossas fragilidades e vulnerabilidades, tem estragos. Tem estragos, né? Então, aí nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado em relação a tudo isso. Então, sabe, nós podemos conseguir trabalhar essa questão de aceitar como nós somos, como nós estamos, né? Então, nós temos, às vezes, um senso muito grande de não aceitação, de achar que nós não merecemos conquistas, não merecemos amor, não merecemos vitórias, né? Então, tem uma autocondenação, um sentimento de culpa muito grande quando nós erramos, né? Quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós esperamos ou que o outro espera de nós, né? Então, a possibilidade, gente, do auto-perdão tem a ver, é nós amarmos como nós somos e amar o outro como o outro é, né? Então, quando nós percebemos que nós erramos em alguma coisa, que nós cometemos um equívoco, a questão é não entrar em julgamentos, né? Não fugir também da situação, também não adianta fugir da situação, né? E nem também entrar numa autocondenação. A questão é buscar entendimento, refletir sobre o que foi que aconteceu, por que aconteceu, e ir em busca de reparação. Então, aceitar-se, eu estou nessa condição e eu aceito que estou nessa condição e vou trabalhar para me aprimorar, né? E nós buscarmos ter um sentimento de suficiência. O que é sentimento de suficiência? Gente, tudo que eu conquistei até agora é suficiente. Eu faço o que eu posso, né? E amanhã eu posso fazer mais. Sabe? Então, essa questão de sentir que o que nós já fizemos basta, né? Porque esse sentimento de vazio, de que nada é suficiente, de que nada basta, é horrível, né? Isso traz prejuízos para nós. Então, não se cobrar do passado. O que está feito, está feito. Vamos trabalhar para superar, sentir-se pleno para nós podermos suportar as vulnerabilidades, as falhas. Nós, às vezes, fazemos péssimas escolhas, às vezes nós realmente temos equívocos, às vezes nós fazemos algumas coisas pela inexperiência, por falta de conhecimento, por imaturidade, e, sabe, passado é passado, nós temos que aprender com essa questão, né? Só errar não ensina, é o que nós fazemos com o erro é que ensina. Essa que é a questão importante, né? Então, aceitar-se, amar-se, é a única forma de nós conseguirmos aceitar e amar o outro. Então, auto-perdão significa dar a oportunidade de crescimento interior, né? Reparar prejuízos, aceitar as nossas estruturas como nós estamos, como nós somos, e partir para, né, para crescer. Mas essa questão de nós estarmos contentes com nós próprios, como estamos, é importante. Então, nós temos que buscar isso dentro de nós, né? Esse sentimento de autossuficiência é importante, com todas as imperfeições e as falhas, né? O pouco que nós conquistarmos já é muito para o nosso desenvolvimento. Isso que nós precisamos entender, né? E fazer um autoexame, né? Até que ponto nós tivemos uma participação na ofensa? Porque, às vezes, nós fizemos as provocações, né? Olhar um pouquinho se nós somos vítimas mesmo. Sabe, isso é importante, porque, às vezes, nós nos colocamos naquela situação de que o outro feriu, o outro fez isso, outro aquilo, e, de repente, nós fizemos alguma provocação, ou nós facilitamos, né, a questão. Então, também é alguma coisa para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. E a outra questão é pensar no ofensor. Quem é? Às vezes, ele é um grande enfermo. Quantas vezes ele não está muito desequilibrado? Olhar a condição do outro. Será que ele tem crítica? Será que percebeu o que fez? Será que teve noção da repercussão, do alcance que teve a ofensa que ele fez? Às vezes a pessoa não tem nem crítica sobre isso, nem percebe, né? Será que ele não é um grande carente? Muitas vezes ele é um instrumento de desafio e para o nosso desenvolvimento, né? Para que nós possamos desenvolver valores e não simplesmente apenas nos sentirmos
ofendidos. E nós pensarmos um pouquinho na impessoalidade da ofensa. Às vezes a ofensa ela não é intencional mesmo, né? A pessoa fez por fazer, e às vezes não é nem conosco. Existem algumas situações que não é conosco, é uma outra questão. E aí tem um exemplo interessantíssimo, que é no filme Insulto, um belíssimo filme, e não sei se dá tempo de falar rapidinho. Ele é um filme que ele foi concorrente ao Oscar em 2018. Ele se passa no Beirute, no Líbano. E o que acontece? Um rapaz estava numa laje, lavando a laje, e embaixo passa um arquiteto que estava fazendo uma reforma na vila. E cai água no arquiteto. Aí ele olha e vê que a calha estava furada. Então ele falou para o rapaz, você quer que eu conserte a calha? E o rapaz se sentiu, né? Não gostou e falou assim, não quero não, eu resolvo. E aí foi embora, tá? Mas como ele era um arquiteto e estava cuidando da reforma da vila, ele resolveu reformar a calha do rapaz. Foi lá e fez, e, aliás, uma bela calha que ele fez, né? Fez uma bela reforma. Nossa, para quê? O rapaz se sentiu tão ofendido, mas tão ofendido, rebentou a calha, arrebentou tudo. O que aconteceu? Isso provocou um processo. Foram para a justiça, o tribunal. E dessa questão, né, houve uma comoção social. Aí você fala, nossa, mas por causa de uma calha. Mas qual que era a questão, sabe? O rapaz que se sentiu ofendido era um cristão libanês. O arquiteto era um refugiado palestino. Então, onde que tocou? Não era calha, né? Eram os conflitos territoriais e religiosos que estavam acontecendo ali. Um cristão libanês, o outro imigrante palestino. E o que é interessante no filme, que chega uma hora que um deles fala, você sabe que o arquiteto até chegou aí na casa do rapaz para pedir perdão. Quando ele chegava, ele via o rapaz, ele ficava com a emoção aflorada e não conseguia pedir perdão. E no tribunal, o rapaz falou o seguinte, eu só queria que ele pedisse perdão. Olha só, eu só queria que ele pedisse perdão. Mas olha onde que a coisa chegou, né? Qual era o motivo? Não era calha, né? Era o conflito religioso. Então, é tão importante nós conseguirmos, quando acontece uma ofensa, né, nós conseguimos saber onde nos atingiu, o que foi que nos atingiu, para nós conseguirmos lidar com esta emoção, para nós conseguirmos desligar o fato de onde nos atingiu. Essa é uma questão fundamental. Às vezes a ofensa atinge a nossa autoestima, ou a nossa autoimagem, né? E aí, espera um pouco, a pessoa nem sabe que atingiu isso. Então, por isso que é tão importante, né, nós fazermos aí, tentar entender esse ofensor. Então, a questão é a seguinte, há limites para o perdão? Depende da nossa condição. Sim, há limites. Quanto mais nós nos sentirmos atingidos, mais dificuldades nós teremos para perdoar. Quanto menor é a nossa autoestima, a nossa valorização em relação a nós mesmos, a nossa não aceitação de como nós estamos, não vou falar nem como nós somos, porque nós somos centelhas divinas, nós somos seres criados por Deus, né? Nós somos muito mais do que nós podemos imaginar, mas como nós estamos? Tá bom? Estou contente comigo? Estou feliz comigo? Então, quanto menos eu estiver feliz comigo mesmo, mais dificuldades eu terei para perdoar a mim mesmo. E mais dificuldades eu terei para perdoar as falhas dos outros. Há limites para o perdão? Não. Quanto menos nós nos sentirmos atingidos, menos limites nós teremos para perdoar.
É quando nós podemos chegar naquele nível. A sua ofensa não foi uma ofensa. Chegar num nível de amadurecimento, onde ou a pessoa ofende e nós conseguimos lidar com isso, isso não atinge a nós de uma forma profunda, ou se atingir, nós sabemos como lidar com isso. A maturidade, que é todo um processo interno, né, gente? Não é uma coisinha assim fácil e simples, mas é um processo, né? Então, perdoar é uma busca, gente, é um caminho de superação. Não é uma atitude só. Por isso que é tão difícil perdoar, porque é um processo, é uma busca. Entender a si mesmo, entender ao outro, né? E perdoar é um modo de viver. Esse é o convite de Jesus, é um modo de viver. E você sabe que nesse modo de viver é tão importante, sabe? A compaixão, a misericórdia, a compaixão para com nós próprios, para com o outro. Poder olhar e falar assim, estamos a caminho de nos tornarmos perfeitos. Estamos a caminho da plenitude, mas estamos a caminho. Enquanto isso, nós cometemos uma série de equívocos. Enquanto isso, nós fazemos algumas coisas realmente, né, prejudiciais para nós e para o outro. Mas nós precisamos, é importante saber lidar com isso. Se nós conseguirmos saber lidar com isso, já é um grande ganho, né? Entender a nossa condição evolutiva, mas ir em busca da superação. Não é só entender, eu errei, sabe como que era? Tem aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Não, eu não sou, eu nasci assim, mas eu não sou assim, né? Eu posso me modificar. Isso que é importante, eu posso me modificar. Então, ir em busca de superar. Então, é um esforço, né? Então, quanto mais nós tivermos maturidade, nós conseguiremos entender o que Jesus fala, né? Que é perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Que aí nós falamos do perdão incondicional. Não tem condição. Nós simplesmente conseguiremos perdoar a nós e ao outro. Quanto mais conseguirmos perdoar a nós próprios, maior capacidade nós temos de perdoar o outro. Então, o auto-perdão é caminho para perdoar o outro, né? Então, não se sentir ofendido tem muito a ver, né, com essa questão de nós lidarmos com as nossas emoções. Mas com as nossas emoções. Então, Jesus disse, quando estava na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão. É conseguir olhar para o outro e perceber os seus limites, as suas dificuldades, e que não é comigo, na verdade. Então, Deus nos ama como nós somos. Por que nós não podemos amar-nos como nós somos? Ou, melhor, como nós estamos. Então, esse sentimento de amor, de valorização a nós próprios, não podemos nos esquecer que somos criaturas divinas, somos obras de Deus, né? Então, nós podemos olhar para esse eu, para dentro de nós, e enxergar este eu divino, valorizar este eu divino e trabalharmos as nossas imperfeições, com criatividade, com coragem, vamos em frente. Não vamos nos deixar simplesmente encolher e sermos bloqueados pelos nossos sentimentos, porque pelas nossas dificuldades de lidar com aquilo que o outro faz em relação a nós próprios, ou com do jeito que nós ainda não conseguimos ser, né? Vamos ver que expectativas são essas. Deus tem um projeto maravilhoso para nós próprios, né? Então, vamos olhar para esse projeto de Deus e trabalhar para chegarmos até ele, mas, sabe, trabalhar, como a gente fala, pezinho no chão, compaixão, simplicidade. Vamos ficar felizes com o que nós já conquistamos, que é grande coisa. As nossas conquistas são imensas, precisamos valorizá-las. A conquista do outro são imensas, precisamos valorizá-las, né? Então, são essas questões, né, que nós trouxemos em relação a esse assunto aí complexo, né, que é sobre o perdão. Então,
convite é: vamos trabalhar para conseguirmos superar as nossas dificuldades e irmos em caminho, né? Caminhar para essa conquista. Muito obrigada a todos.